Voltamos a apresentar Revista Justiça. E o Revista Justiça está de volta aqui pela Rádio Justiça em 104,7 FM. São 9h02. A partir de agora, no Revista Justiça, Mundo Digital. Com o professor e advogado especialista em Direito Digital e Crimes Cibernéticos, Dr. Fernando Peres. A era digital, cada vez mais integrada em nossas vidas, trouxe consigo desafios sem precedentes em termos de segurança de dados e privacidade. Com o aumento da conectividade, os cybercriminosos continuam a desenvolver métodos sofisticados para explorar vulnerabilidades, desde golpes financeiros online até ataques a infraestruturas críticas. Em resposta, este ano de 2024 está se moldando como um ano de avanços significativos na proteção cibernética. Para falar sobre esse tema tão delicado e complexo, o nosso convidado é o Dr. Fernando Peres, advogado especialista em Direito Digital e Crimes Cibernéticos. Dr. Fernando Peres, um bom dia, seja muito bem-vindo, obrigado por nos atender. Querido Arthur, muito bom dia, queridos ouvintes, feliz ano novo para todos, é um prazer muito grande estar aqui com todos vocês. Um excelente ano para o senhor também. Quais são os principais fatores que estão impulsionando este reforço na segurança de TI? São iniciativas governamentais ou demandas de empresas privadas, Dr. Fernando Peres? Olha, de fato, Arthur, essa é uma consideração bastante importante, porque a primeira motivação, a primeira provocação para um aumento do investimento na segurança cibernética são os próprios ataques, o aumento da criminalidade e o aumento do impacto que isso tem causado, não só na esfera pública, como privada também. Nós estamos observando, isso não só os especialistas, não só as empresas que fazem o acompanhamento disso, mas o próprio usuário, o cidadão, ele tem visto um aumento considerável, assustador, cibernéticos, e todos esses crimes, daquele que tem menor ou maior impacto, causam grande impacto para a sociedade. Mesmo que ele atinja uma pessoa, uma vítima, ele acaba causando uma rede de impacto muito grande, e as empresas têm sofrido perdas, prejuízos muito grandes. Não só o cidadão, nós usuários, mas as empresas têm sofrido bastante. Então, a primeira motivação para o aumento da proteção, o aumento dos investimentos na proteção cibernética é a própria ocorrência, o próprio aumento também desse tipo de crime, não só no Brasil, mas no mundo todo. Outra questão que é extremamente importante, que também nós já observamos, isso já é evidente também, é o aumento da utilização da internet, de aplicativos, de serviços, tanto públicos quanto privados. Com mais conectados nós estamos, mais vulneráveis também nós estamos. E é muito importante que as empresas que desenvolvem novas tecnologias, elas aprendam a lidar com as novas tecnologias, assim como nós, quando vamos utilizar essas novas tecnologias, saibamos como utilizar da melhor forma também, de uma forma mais segura. Então, esse aumento de investimento, essa atenção maior, ela é uma consequência da nossa transformação, tanto do aumento da quantidade de crimes, mas também dessa transformação digital que ela ainda ocorre. Existem muitas coisas novas que nós estamos interagindo, aprendendo a nos relacionar por meio dessas tecnologias. Dr. Fernando Peres, em relação à segurança do cidadão, quais medidas estão sendo tomadas para protegê-los de golpes e fraudes online? Veja, Arthur, existem diversas frentes que precisam ser consideradas quando nos preocupamos com a defesa cibernética, com a proteção contra crimes cibernéticos. A primeira delas é a educação digital. A gente pode falar de investimentos, a gente pode falar de leis, mas a educação do cidadão, desde a criança, do adolescente, do adulto, a nossa educação é extremamente importante, porque por mais que tenhamos campanhas, projetos, planejamentos de investimentos, se a gente não pensar
na educação, ou seja, educação e daqui para o futuro, e não é só a criança, o futuro da criança, do adolescente, mas o nosso futuro também, nós não conseguiríamos, muito provavelmente os efeitos, né, desse planejamento seriam muito menores. Então, primeiro, tratar com a educação digital, em vez de que é uma lei federal né, do início de 2023 que institui, que determina que as escolas elas precisam tratar desse assunto da educação digital dentro das escolas, né? Além disso, confrontar, né, a nossa realidade, a nossa necessidade com uma adequação da legislação é extremamente importante. Nós estamos num momento, por exemplo, que o aumento de fake news é algo preocupante, né? Em ano de campanha eleitoral isso acaba se tornando um pouco mais acentuado, a forma como os crimes são cometidos e um pouco mais além, a pena, ou seja, a dose que é aplicada na responsabilização de crimes merece uma atenção também. Então, assim, a adequação da legislação é um segundo ponto extremamente importante, e o Congresso hoje no Brasil tem diversos projetos de lei procurando, né, criar novos tipos penais ou adequar os tipos já existentes, ou até mesmo regulamentar algumas das questões que aí nós ainda não estamos abordando, né? E de nada vale se nós tivermos educação e tivermos lei, se nós não tivermos também, né, um impulsionamento, né, ou seja, por meio de investimentos, tanto na esfera pública quanto na esfera privada. Essa não é uma responsabilidade só do governo, não é uma responsabilidade só da iniciativa privada, mas nós precisamos investir na educação digital, em materiais, né, de promoção dessas informações. Talvez a gente tenha observado nos últimos tempos, por exemplo, propagandas de empresas ou de bancos, por exemplo, falando sobre o combate e a prevenção a crimes cibernéticos. Então, né, são questões muito importantes, a educação digital, a adequação da lei e também investimentos para a gente tratar e cuidar do que está acontecendo agora. O doutor Fernando, quais são as principais tendências que o senhor prevê para a segurança da TI nos próximos anos? E eu emendo com mais uma pergunta. E como isso pode impactar o usuário e os serviços privados e os públicos? Olha, isso merece também uma atenção, uma ponderação e uma análise importante. A gente poderia ficar horas aqui tratando de algumas questões que estão impactando cada vez mais o uso da tecnologia por todos nós, né? Então, as novas tecnologias, entre aspas, né? Ou seja, tecnologias que estão avançando cada vez mais, elas vão impactar também não só do nosso uso, mas também da nossa proteção cibernética. Como, por exemplo, o uso cada vez mais acentuado da inteligência artificial. Dependente, né, do conceito da inteligência artificial, ou seja, são sistemas que conseguem ser autônomos, conseguem se desenvolver por meio de informações, de dados que nós fornecemos, ou que eles que o sistema consegue adquirir, acaba tendo um impacto muito grande no nosso uso, na questão da privacidade, na realização, na materialização de crimes, né? Como, por exemplo, uma inteligência artificial que simula a voz de uma pessoa no cometimento de um crime, né, para iludir, para enganar um amigo, um familiar. Ou seja, o uso da inteligência artificial é algo que merece destaque, e naquela premissa que nós precisamos da educação e também de uma legislação. E hoje o Brasil está discutindo, né, para ter a sua primeira legislação consolidada que vai falar sobre a responsabilidade e a responsabilização do uso da inteligência artificial. Então, outras tecnologias como o uso da computação em nuvem, que muitos de nós utilizamos e não sabemos, né? Mas quando a gente tem um aplicativo e guardamos um arquivo lá no aplicativo, nós estamos utilizando computação de nuvem. A discussão sobre dados pessoais merece também uma atenção e investimentos para proteção e promoção da educação. Então, todas essas tecnologias, elas já estão causando um impacto muito grande. Só que isso vai potencializar, não digo que vai dobrar, triplicar, isso pode crescer tantas vezes mais que nós não tenhamos nem controle desse crescimento. Porque a tecnologia ela tá cada vez mais barata, não quer dizer que ela está cada vez mais acessível, mas tecnologias de inteligência artificial, por exemplo, custavam muito mais do que custam hoje. Então, todas essas novas tecnologias, elas causam impacto já nos dias atuais
Estamos conversando com o advogado especialista em direito digital, Dr. Fernando Pérez, e ele fala dos investimentos para este ano para evitar golpes pela internet. Como o senhor analisa, vê o futuro da segurança cibernética nos próximos anos e quais são os passos que deverão ser tomados para preparar um ambiente digital mais seguro, Dr. Fernando? Olha, eu adoraria ter um botão que a gente pudesse apertar e ao apertá-lo resolver todas as questões, porque a situação atual é muito preocupante. Se nós não tivermos uma mudança drástica na nossa cultura de cibersegurança, na nossa cultura de educação digital, tudo isso vai virar um caos, de forma que talvez a gente perca o controle. Então, assim, nós precisamos aliar. Não basta ter só legislação, não basta ter só investimento em tecnologia se nós não trabalharmos com educação. Não basta ter educação e investimento se a gente não tiver uma legislação consolidada. Nós precisamos, né, de todos esses pontos para poder proteger daqui para agora. Se nós não mudarmos isso agora, tudo isso vai virar um caos. Então é muito importante que nós estamos numa fase, nós adultos, estamos numa fase de transição de uso da tecnologia, enquanto a criança e adolescente já está inserida de tal maneira que a realidade para eles do uso dessas tecnologias é totalmente diferente. A gente não precisa explicar o que é essa ou aquela outra tecnologia, porque é quase que intrínseco, né, no desenvolvimento da criança e adolescente. Nós precisamos cuidar para que o uso dessas tecnologias não seja em excesso. Precisamos tratar de questões psicossociais, tratar do uso, da quantidade de uso, da qualidade do uso da tecnologia, tanto por crianças, adolescentes e adultos também. Então é muito importante que a partir de agora a gente não pode ficar utilizando os mesmos argumentos que a gente utilizou até agora. Nós precisamos de uma atenção de políticas públicas, políticas privadas, e efetivamente levar isso para as escolas, levar isso para as empresas, para as comunidades. Parece algo muito distante, mas quando aparece hacker, né, esses casos de ataques cibernéticos parecem coisas de filmes para muitas pessoas, até o momento que isso acontece muito próximo de nós. Os criminosos estão muito industriosos, eles estão dedicando tempo e dinheiro para a prática de crimes. Então nós precisamos também estar bem protegidos para que a gente possa ter um futuro, né, com uso intenso da tecnologia, mas sem que isso acabe por atacar a nossa privacidade, a nossa intimidade, a nossa vida moral e material. O senhor falou em escola, né? Então, como devemos estar atentos à palavra-chave educação digital como forma de combate e prevenção a esses ataques cibernéticos? Eu digo que, apesar de tudo isso que a gente comentou, eu sempre digo que é o seguinte: tecnologia não vence tecnologia. A educação vence. Eu posso ter um antivírus mais potente lá que eu baixei no meu computador, paguei por ele, atualizei. O criminoso, aquele que produz, o programador criminoso que produz um vírus para o computador, ele já sabe como o antivírus funciona e ele vai produzir um vírus que o antivírus não vai pegar. E é assim que funciona hoje no mundo cibernético, nos crimes cibernéticos. Ou seja, não basta eu ter a tecnologia mais avançada, se eu não tiver uma educação, porque eu preciso desconfiar quando alguém me oferece alguma proposta irrecusável, quando o preço do produto está muito baixo, quando alguém vem pedir um empréstimo se passando por um amigo ou por um familiar. Existem diversos tipos de golpes. Se eu não tiver esse discernimento, esse filtro na hora de obter essas informações, eu vou cair no mesmo golpe. Porque os criminosos, eles dedicam tempo, eles sabem o que eles precisam falar. Muitos de nós, talvez já tenhamos recebido algumas mensagens, muitas delas com erro de português, com informações desconexas, e aí a gente logo vê e fala assim, isso aqui muito provavelmente é um crime. Mas outras mensagens têm sido produzidas com uma qualidade muito grande, que imitam uma mensagem real, um site do banco real, né, um aplicativo real. Então, a questão da educação é extremamente importante. E quando eu falo que a educação ela tem que estar nas escolas também, porque a quantidade e a percepção sobre a ocorrência de crimes para as crianças e adolescentes muitas vezes é diferente da nossa. Ela utiliza e acaba, às vezes, enviando informações, dados pessoais, de uma facilidade
ansiedade muito maior, porque às vezes ela acredita que aquilo está tudo bem, que aquilo não vai causar algum impacto. E além disso, não só inserir essa discussão, mas também, por exemplo, capacitar os professores. Muitas das ocorrências de crimes cibernéticos com crianças e adolescentes acabam sendo identificadas, veja só, nas escolas, porque muitas vezes ou a criança ou adolescente passa, né, boa parte do tempo, do seu tempo na escola, mas por muitas vezes o professor ele acaba tendo um contato, ele acaba percebendo isso, tendo uma percepção diferente da ocorrência desses crimes. Muitas vezes, então, é o professor que acaba identificando que a criança ou adolescente é vítima de algum crime e precisa saber que medidas tomar. Uma pesquisa que nós realizamos identificou que 79% das pessoas não sabiam como proceder caso se tornassem vítimas de um crime cibernético. Então, saber como acolher a vítima, como providenciar o encaminhamento, seja para a polícia, seja para a justiça, e quais as providências tomar, como, por exemplo, na preservação das provas, é algo extremamente importante que faz a diferença na proteção daquele indivíduo, daquele grupo, no caso da ocorrência de um crime cibernético. Muito bem, tivemos a participação ao vivo aqui no Revista Justiça do advogado especialista em Direito Digital e Crimes Cibernéticos, Dr. Fernando Peres. Ele que falou a respeito desta era digital e como as iniciativas governamentais e também empresas privadas estão fazendo para a proteção cibernética. Dr. Fernando Peres, os agradecimentos. Muito obrigado. Eu que agradeço, reitero meus votos para você, para todos da rádio e para todos os ouvintes de um excelente 2024. Muito obrigado. Obrigado, senhor. São 9h10.